algumas observações a respeito de alguns problemas combinatórios envolvendo permutações de objetos e chegamos então a uma terceira característica também comum a muitos problemas, que é a de que, ao realizar as permutações dos objetos propostos, que alguns desses objetos devem permanecer sempre separados uns dos outros. Então comecemos com o seguinte problema. Quantas permutações de A, B, C, D, E e F mantêm os objetos A e B separados? Nós podemos valer exatamente da condição que nega a imposição de termos que separar esses objetos. Na aula anterior, nós trabalhamos exatamente as permutações que mantêm os objetos juntos. Então, se é possível calcular, dentre as 720 maneiras de ordenar os 6 objetos, se é possível calcular a quantidade daquelas que mantêm os objetos A e B juntos, é claro que descontando do total dos 720, descontando desse total a quantidade daqueles que mantêm os objetos A e B juntos, vai restar exatamente a quantidade daqueles que mantêm os objetos A e B separados. E para fazer isso, vale lembrar, eu vou trabalhar com os objetos de tal forma que A e B funcionam, trabalham como se fossem um único objeto. Então eu tenho um objeto AB, um objeto C, um objeto D, um objeto E e um objeto F. Ou seja, há um total neste momento de 5 objetos a serem permutados. E o número de permutações que podem ser realizadas a partir de 5 objetos é dado por 5 fatorial. Então, colocando isso, escrevendo este cálculo, as permutações que mantêm os objetos A e B juntos, há um total de 5 fatorial, mas lembrando que A e B devem permanecer juntos em qualquer ordem entre eles, não importa se é AB ou BA. Eu quero todas as permutações que mantêm A e B juntos, de qualquer forma, na ordem entre eles, tanto faz AB ou BA. Então vai ser 5 fatorial para cada ordem entre eles. Como AB pode permutar, A e B podem permutar de duas formas, AB ou BA, então vai ficar 5 fatorial vezes 2, ou seja, 120 vezes 2, ou 240 são as permutações que mantêm A e B juntos, os objetos A e B juntos. Então é claro que essas 240 permutações fazem parte das 720 no total. Então, descontando do total das 720 permutações, as 240 que mantêm A e B juntos, nós vamos determinar aquelas que mantêm A e B separados. Então, a quantidade das que mantêm A e B separados é dado por 720 menos 240. Então, chegamos à resposta de 480, que são as permutações que mantêm os objetos A e B separados. Então agora vamos estender este raciocínio para um problema de 3 objetos, onde devemos separar 3 objetos. Observe a questão. Quantas permutações de A, B, C, D, E e F mantêm os objetos A, B e C separados? O total de permutações, dado 6 objetos, é igual a 6 fatorial ou 720. Então são 720 maneiras diferentes de ordenarmos os 6 objetos. Dentro desse total, calculamos agora a quantidade das permutações que mantêm A, B e C juntos. Então vale ressaltar que para manter A, B e C juntos, o raciocínio pode ser obtido tratando A, B e C como se fossem um só objeto. Então nós temos um objeto ABC, um objeto D, um objeto E e um objeto F. Então agora o problema trata de permutar não 6, mas 1, 2, 3, 4 objetos. E o número de permutações que podem ser obtidas com 4 objetos é dado por 4 fatorial, calculando as permutações que mantêm A, B e C juntos, os objetos A, B e C juntos. E de quantas formas diferentes A, B e C, entre eles, eu posso permutar entre si? Como são 3 objetos,
o número de permutações possíveis para 3 objetos é dado por 3 fatorial. Então eu vou ter 4 fatorial, que é a permutação entre os 4 objetos, para cada ordem de A, B e C, que é dado por 3 fatorial. Então o número total de permutações que mantém A, B e C juntos é 4 fatorial 24, vezes 3 fatorial 6, que resulta em 144 permutações diferentes em que A, B e C permanecem sempre juntos. Então, calculando agora as permutações que mantêm A, B e C separados, basta descontar. Das 720, subtraindo 144, então restam ao todo 576 permutações que mantêm A, B e C separados de qualquer forma. Finalizado este exercício, eu queria colocar nesse momento uma importante discussão a respeito das permutações que mantêm objetos separados. Observem essas duas maneiras de ordenar A, B, C, D, E e F. A primeira delas, CDA, EFB, e a outra CDA, BFE. Das 576 permutações que foram calculadas no exemplo anterior, o que foi calculado, vale lembrar, é o número de permutações que mantém A, B e C separados. Eu gostaria de fazer duas perguntas para você pensar. Cada uma dessas duas permutações fazem parte das 576 ou não? Lembrando que as 576 são aquelas que mantêm A, B e C separadas. Os objetos A, B e C separados. Então, acredito que na primeira permutação, A, B e C fica claramente determinado como uma das permutações que mantém A, B e C separados. C está na primeira posição, A está na terceira posição e B está na sexta posição. É claro que esses 3 objetos estão separados. Mas isso talvez não seja muito óbvio em relação à segunda permutação que eu exemplifiquei aqui. CDA, BFE faz com que C apareça na primeira posição, A apareça na terceira posição e B apareça na quarta posição. E aí entra o questionamento. A, B e C, nesta permutação, estão ou não separados? Ora, desde que A, B e C não estejam juntos, juntos é claro que eles não estão. A, B e C. C está na primeira e A está na terceira. B está na quarta. Então os 3 não estão juntos. Então, desde que esses 3 objetos não estejam juntos, é claro que eles estão separados. Ou seja, esta permutação, CDA-BFE, é uma das 576 permutações calculadas no exemplo anterior, que mantém A, B e C separados. Agora, eu poderia colocar uma outra pergunta, de forma que fosse pretendido calcular as permutações desses 6 objetos, de modo que A, B e C não só aparecessem separados, como aparecessem separados 2 a 2 esses 2 objetos. Ou seja, nem que A aparecesse junto de B, ou seja, A e B aparecessem separados, A e C também aparecessem separados, como B e C também aparecessem separados. O que nesta permutação não é obedecida à condição imposta. Nesta permutação é obedecida a condição de que A, B e C estão separados, os 3. Mas não estão separados 2 a 2 os 3 objetos. Porque A e B estão juntos. Então caberia esta pergunta como um possível questionamento nos problemas de permutação. Observe a pergunta formal. Quantas permutações de A, B, C, D, E e F mantêm os objetos A, B e C separados 2 a 2? Então eu vou fazer o seguinte procedimento de cálculo. Eu vou colocar os 6 objetos A, B, C, D, E e F nas 6 posições, de tal forma que eu tento garantir que A fique separado de B, que A fique separado de C e que B fique separado de C. Então, uma possibilidade seria pensar da seguinte forma.
os objetos A, B e C vão ocupar a primeira, a terceira e a quinta posições. Se eu garantir que um dos três objetos, A, B ou C, apareça na primeira posição, outro deles apareça na terceira posição e outro deles apareça na quinta posição, eu estou garantindo que A, B e C estão separados 2 a 2. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, A, B e C, mas da mesma forma que eu escrevi A, B e C, poderia ser A, C, B, poderia ser B, C, A ou B, A, C e assim por diante. De quantas formas esses três objetos poderiam variar nestas três posições? Ora, o número de maneiras de variar as posições de três objetos é dado por 3 fatorial. E os demais objetos? Os objetos D, E e F. Evidentemente, eles vão ocupar a segunda, a quarta e a sexta casa. Então, quando eu coloco D, E e F, essa é uma posição, é uma ordem possível para esses três objetos, D, E e F. Mas assim como poderia ser D, E, F, poderia também ser D, F, E, F, D. Então eu tenho quantas formas diferentes de variar a posição de D, E e F, considerando que eles estão na segunda, quarta e sexta posição. Ora, mais uma vez, eu estou ordenando esses três objetos. E eu tenho 3 fatorial, ou 6 maneiras diferentes de fazer essa variação. E observe que eu tenho 6, que é 3 fatorial, 6 maneiras diferentes para mudar as posições de A, B e C, para cada uma das maneiras de mudar D, E, F. Então, pelo princípio fundamental, eu vou ter 6 vezes 6, 36 maneiras diferentes de ordenar A, B e C, A, B, C, D, E, F, mantendo A, B e C separados 2 a 2, mas nestas posições. De modo que A fique na primeira posição, B fique na terceira e C fique na quinta. Mas eu poderia colocá-los separados 2 a 2, não necessariamente nas primeiras, terceira e quinta posições. Eu podia fazer o A ficar na primeira posição, B ficar na terceira posição e o C aparecer na sexta posição. Observe que esta é uma nova situação, é um outro caso em que eles estão separados 2 a 2. Mas a quantidade dessas permutações obedece exatamente ao mesmo raciocínio. Eu vou fazer a variação de A, B e C na primeira, terceira e sexta posições e depois fazer a variação de D, E e F na segunda, quarta e quinta posição. Então eu vou ter mais uma vez 3 fatorial vezes 3 fatorial, eu vou ter outras 36 permutações que obedecem a essa condição. Então, basicamente, o que nós temos que pensar aqui agora é a quantidade de casos em que eu posso fazer isso. Eu posso colocar A, B e C na primeira, terceira e quinta, mas eu posso colocar A, B e C na primeira, terceira e sexta. Como poderia colocar A, B e C na primeira, quarta e sexta posição, colocando um desses objetos na segunda posição. Então os outros objetos vão ocupar, na verdade, as 3 últimas, para que não fique com uma vizinhança com a segunda. Então um dos 3 objetos não poderia ocupar nem a primeira nem a terceira, para que eles não fiquem juntos. Então, fixando que A, B ou C fique na segunda posição, então o outro objeto teria que ficar necessariamente na quarta posição e o terceiro deles ficaria na sexta posição. E este é o último caso que esgotam as possibilidades de separar A, B e C 2 a 2. Então eu tenho 4 casos e cada um dos casos me mostra 36 permutações diferentes. Então o total de permutações, como são 36 para cada caso e são 4 casos, então 36 vezes 4 são 144 permutações em que A, B e C aparecem separados 2 a 2. Então agora vamos aplicar esses raciocínios que foram desenvolvidos na seguinte questão de vestibular. 6 pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. O número de maneiras distintas como as 6 podem sentar-se sem que João e Pedro fiquem juntos as opções são 720, 600, 480, 240 ou 120.
Bem, tomando de uma maneira geral as pessoas como objetos a serem permutados, então nós temos 6 objetos, João, Pedro, 2 das pessoas específicas do problema, e outras 4 pessoas que devem sentar-se em lugares vagos e consecutivos. Então, 6 pessoas para ocuparem 6 lugares. Vou fazer o raciocínio simples de calcular o total de permutações que podem ser feitas e subtrair desse total a quantidade daquelas permutações que mantém esses 2 objetos, João e Pedro, juntos. Então seria 6 fatorial, total de permutações, menos a quantidade de permutações que mantém João e Pedro juntos. Então, os dois trabalham como se fosse um só objeto agora, a ser permutado. Então nós temos nesse momento 5 objetos. 1, 2, 3, 4, 5. Tomando João e Pedro como um único objeto a ser permutado. Então vai ser 5 fatorial vezes 2, que é João e Pedro, ou Pedro e João. Então nós vamos ter 720, que é 6 fatorial, menos 120 vezes 2, 240, e 720 menos 240, totalizando então 480 permutações dos 6 objetos, em que João e Pedro aparecem separados.